Talk to me. Maybe I found him. Arthur, the man I can't defeat. Oh, he's not. I don't know. I don't fucking know. Doesn't make sense. Let's go inside. We'll work it out. Have a drink. I need to walk. The work's all done, Tommy. It's all done. We can walk away from all of this. It's so easy. It's so soft. Such a small change. Galera, tudo bem com vocês? Que bom! Eu espero que esteja tudo ótimo e que esse vídeo encontre você absolutamente bem. Hoje nós vamos ter um papo descontraído, um pouco sem roteiros, sobre um dos meses mais importantes do ano, com uma temática muito forte e ao mesmo tempo bastante delicada, que é o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao... Então, esse é um assunto bastante delicado, ao mesmo tempo um assunto bastante forte e é um assunto que conversa muito com o canal NTJ Gripada. Quero relembrar para vocês um dos primeiros vídeos que nós fizemos aqui no canal, que foi o vídeo falando sobre os pontos fracos do NTJ, Thomas Shelby. Já parou para pensar por que o Thomas Shelby está assim na 6ª temporada? Então, a gente aqui do canal já parou para pensar e já montamos um vídeo explicando por que o gangster Thomas Shelby, que é um ENTJ, se encontra nessa situação. Então, uma das minhas maiores preocupações na época era encontrar material que pudesse ajudar ENTJs que estivessem passando por um momento similar a este. Porque a fim inferior, todos nós que já conhecemos um pouquinho de tipologia sabemos o que é gripe, né? Gripe nada mais é do que o processo de estresse da função inferior. Quando sob estresse, o indivíduo ele vai recorrer à função inferior dele e cada uma das 16 personalidades tem uma forma diferente de utilizar a sua função inferior nesse momento de estresse. O fim inferior ele vai ter sentimento introvertido inferior. Isso significa que ele não está sempre, a todo momento, tendo que entrar em contato com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios desejos, com o seu próprio querer, né? Então, em algum momento da vida dele, ele vai passar por um momento extremamente estressante, ele vai ter que se conectar com isso. Só que para o ego, ele manter esse rompante de dominante, né? Que é a função dominante, ele precisa todo dia de manhã cedo ao acordar, é uma alegoria, empurrar, chutar a função inferior para baixo. Então, digamos que o pensamento extrovertido dominante, ele precisa, para manter sendo quem ele fingir demência para uma série de sentimentos que ele muitas vezes acaba se tornando insípido mesmo. De tanto ele empurrar esses sentimentos lá para baixo, fingir que não tem, que não doeu, que não machucou, que não feriu, ele literalmente vai se tornando cada vez mais insípido. Isso vai impactar não só na vida dele, mas na vida das outras pessoas, porque quando você não tem sensibilidade com os seus próprios sentimentos, sensibilidade com as coisas que te machucaram, você acaba, às vezes, sem a melhor das intenções, na maioria dos casos, machucando outras pessoas, porque você não consegue medir, né, o tamanho assim do golpe, vamos dizer assim, né? Um cara que está acostumado, um lutador de Kung Fu, que está acostumado a levar ripa de madeira no abdômen lá durante a luta, aí ele vem pra cá, pra Bahia, treinar uns adolescentes de Kung Fu, aí vai lá e vai dar ripada de madeira assim na barriga dos outros. Não vai dar bom, né? Porque o corpo dele, ele já tá acostumado com aquele treinamento intensivo, pesado, né? E aí ele chega pra uma galerinha Nutelinha, não dá bom. Então, literalmente como se fosse isso. O sentimento introvertido, ele se torna cada vez mais insípido ao seu próprio sofrimento,
tudo aquilo que o machuca ou que causa qualquer tipo de sentimento a ele, e acaba que ele vai se tornando insípido com a forma que ele acaba impactando nos sentimentos das outras pessoas. Não é à toa que sentimento extrovertido é a função demônio do NTJ, do STJ, e literalmente é a função que ele não... sabe quando você diz assim, ó, nem que fosse a última pessoa do planeta, literalmente é como se ele colocasse o sentimento extrovertido nessa situação aí, de que nem que fosse a última pessoa do planeta eu queria ter qualquer tipo de contato com você, porque acaba que ele não tem contato com seus próprios sentimentos, ele não gosta de ter que adentrar esse turbilhão de sensações e sentimentos, e quem dirá ter que acessar o sentimento das outras pessoas, né? Pelo amor de Deus. Já é difícil ter que acessar e lidar com os meus, imagina ter que lidar e acessar com os sentimentos de outro ser humano. É basicamente o que passa dentro da cabeça do pensamento extrovertido. Só que essa função, a fim inferior, ela vai ter uma característica um pouco interessante no processo de gripe, porque o processo de gripe do NTJ, do STJ, pode se assemelhar em algum momento ali como até uma espécie de depressão, porque ele vai ter contato de uma maneira muito turbulenta com os seus sentimentos que ele vinha oprimindo, fingindo que não estava doendo, que não estava sentindo absolutamente nada durante muito tempo. E o NTJ ou o STJ tem uma técnica, meus amigos, que se você quiser curar dor de coração partido, sofrimento ou qualquer coisa de maneira rápida, mas não eficiente, porque uma hora os seus sentimentos vão voltar, já dizia o nosso querido amigo Freud, né? Então, Freud ou Freud, sei lá, sempre confundo ele, o nome dele, a fonética do nome dele, mas ele diz assim, os sentimentos, quando são enterrados vivos, eles não morrem, eles vão retornar das piores formas possíveis. Então, a técnica que o pensamento extrovertido utiliza para lidar com qualquer tipo de sentimento ruim, ou de dor, ou de trauma, ou de decepção, ou de qualquer coisa que tenha ocorrido em suas vidas, é literalmente se tornando uma pessoa ainda mais tarefeira. Houve uma época da minha vida em que literalmente eu não tinha paz. Eu acordava de manhã cedo, acordava às 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. Eu trabalhava em 2 empregos, até hoje eu faço 2 faculdades, uma já estou terminando, em breve terminar em nome de Jesus, mas na época era insano. Pra você ter ideia, eu não tinha nem tempo para me alimentar. Era 5 minutos, eu me alimentava de caldo, gente, só pra você ter ideia, eu fazia um caldo de feijão, eu bebia aquele caldo de feijão e ia para outro trabalho. Pra quem mora em Salvador, vai entender, eu trabalhava em Vilas do Atlântico e tinha, na época ainda não tinha, acho que já tinha o metrô, não me recordo, acho que já tinha o metrô, sou péssima, minha memória é muito ruim. Mas, só pra vocês terem ideia, eu trabalhava em Vilas do Atlântico e depois eu trabalhava em Vilas do Atlântico meio turno, no outro turno eu tinha que ir para Brotas. Então era uma jornada muito intensa de Brotas, eu ia para Vale do Canela, Federação Undina, dependendo de onde que eu iria tomar aula naquele dia. Era uma rotina surreal, porque eu quis isso. Eu achei que aquilo iria me curar de uma situação que havia ocorrido comigo quando eu tinha 17 anos, assim, completamente inesperada. Algo que até hoje eu não entendo como alguém pode ser assim com alguém. Até hoje eu não consigo entender. É normal que a FI ela tenha isso, né? Ela tem essa questão com os valores muito forte. Gente, sua relação com sua função inferior não é uma relação de abnegação, tá? Tem gente que diz assim, você tem fim inferior, você... Gente, eu já ouvi cada barbaridade. Eu já vi dizer, você tem fim inferior, então você é uma pessoa com tendências à corrupção, você é uma pessoa com tendências à maldade. Gente, o pior medo do fim inferior é ser visto como uma má pessoa, que é algo que a gente tem que deixar bem claro, tá ligado? E a relação do indivíduo com a sua função inferior é uma relação constante, intensa, e na maioria da parte da vida dele, até ele tomar consciência disso, inconsciente. Quem dita a vida do indivíduo toda é o inconsciente. O seu inconsciente está ditando a sua vida. Carl Jung ele vai dizer o seguinte, olha, até você se tornar consciente do inconsciente, você vai chamar o seu inconsciente de destino. Você vai dizer assim, é o destino, é o karma, meu Deus, já é a 30ª vez que isso acontece comigo na minha vida, é o karma, é o destino. Olha, eu não tô aqui para desmerecer as ciências numerológicas, cabalísticas, o que quer que seja, mas eu estou para dizer que nem tudo é karma. Às vezes são padrões inconscientes que você vem repetindo durante anos e que nunca parou para se debruçar, para entender, tá errado, isso aí, a forma como eu tô vivendo não dá certo, isso tá errado, como é que pode isso? Já é a 5ª vez que acontece na minha vida.
bora sentar um pouquinho, sabe? E estudar um pouquinho sobre a personalidade da gente pra poder encontrar um caminho mais saudável pra sair desses problemas? Bora? Legal. Então, voltando, o NTJ, ele tem, assim, um jeito. Qual é o jeito? Vamos trabalhar mais. Não podemos deixar um fiapo de tempo de ociosidade, porque senão a gente vai ter que se deparar com sentimentos. Eu me lembro de uma vez que nessa labuta de coisas, assim, cheio de coisas pra fazer, eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa, fui dormir, né? E eu não conseguia dormir, porque eu sentia como se houvesse uma cratera enorme dentro do meu coração. Era uma cratera, amigo, uma cratera. O que mais me deixava irritada é que não sarava, sabe? Porque eu falava, olha, já passou, já faz tempo, vocês saíram, não tenho mais problema com essa situação, pelo amor de Deus, eu já tô trabalhando. E tava tudo bem, a minha vida tava aí, não tava numa universidade maravilhosa, que era a Universidade Federal da Bahia, estudo trabalhando em 2 empregos muito bacanas, uma vida aparentemente tudo tranquilo, mas aquilo ali, sabe? É porque, eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Qual é o maior problema do NTJ, do STJ, de quem tem pensamentos extrovertidos de maneira consciente, é achar que matar o sentimento ou fingir que não doeu vai resolver, que o trabalho, que mente vazia a oficina do capeta e que vai resolver se a gente começar a trabalhar. Ocupa a mente que isso resolve. Isso é uma ilusão, tá? E isso vai cobrar caro pra você lá na frente. Porque quando você vai estudar Jung, você vê que todo o trabalho de Jung, ele vai se resumir no final ao quê? Ao processo de individuação, de self. Quando você tá passando, tem um maior profundo carinho por pessoas que estão passando por momentos assim, sabe? De depressão, momentos de dor. Por quê? Porque elas muitas vezes não são compreendidas. E na maioria das vezes elas encontram pessoas nos seus caminhos que sentem que têm o direito de ficarem irritadas com elas porque elas não estão bem. Você já passou por isso? De você estar vivendo um momento muito difícil da sua vida e alguém achar que tem o direito de ficar irritado com você porque você não está feliz o suficiente e tá, digamos assim, porra, essa energia chata aqui perto da gente. Eu acho isso de um egoísmo, puta egoísmo tão grande. Você querer que alguém finja que tá tudo bem do seu lado só pra não estragar a foto, vamos dizer assim. Então, mas existe isso no mundo. Então, as pessoas... Mas é interessante isso, porque o processo de individuação é um processo individual, sabe? O autoconhecimento é algo extremamente doloroso, mas é uma coisa que você só vai conseguir fazer sozinho. Então, quando eu fiz o vídeo do NTJ Gripado, eu tive um insight tão grande. Aquilo ali foi tipo assim, eu queria me ajudar, eu queria sair daquele problemão e encontrar a solução, porque os métodos que eu estava utilizando não estavam resolvendo. Foi aí que eu descobri uma coisa simples, cara, mas que realmente é a solução para este problema. Ainda não solucionei 100%, mas estou num caminho maravilhoso para a solução disso. Em breve vamos estar bem melhor. Eu sinto isso, que estou no caminho certo, que é o processo de ficar sozinho, parado, você e seus pensamentos, sabe? A gente tem essa mania de achar que todo mundo, quem é o extrovertido, tem que ir pra lá pra fora, pra fazer alguma coisa, pra conversar, e na verdade não. Todos os tipos, tanto extrovertidos quanto introvertidos, eu acho que é o oposto. Eu acho que os extrovertidos, eles têm que parar e entrar pra dentro de si. Os introvertidos, de vez em quando, talvez nesses momentos de profundidade, eles devam ir lá pra fora no mundo um pouquinho, buscar algo lá fora. Mas eu penso que foi uma das descobertas mais incríveis, sabe? Foi desacelerar, foi muito traumático. Eu sou Enneagrama 3, então 3W4, instinto de autopreservação, extremamente tarefeira, extremamente tipo assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, depois fazer aquilo, não sei o que. Eu gosto de tudo, minha vida assim, super estruturada. Então o processo de desacelerar e de entender que o caminho para se encontrar a cura para aquela dor era o caminho do equilíbrio, da paz, de tipo assim, mano, estou há uma semana sem fazer nada, vamos dar essa uma semana pra gente de paz,
de aceitar que tá tudo bem. Não vai ser fácil, ok? No início você vai ficar super irritada, vai achar assim, poxa, não dá pra ficar sem fazer nada, tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas depois você vai ver que é necessário, sabe? É necessário, dói, você vai chorar muito, tá? Mas você precisa disso. Você precisa passar um tempo sozinho com você. Você precisa entender o que tá acontecendo, tem que entender esses desmandos. Não dá pra você só estar fingindo que tá tudo bem. Eu me lembro que tinha vezes que, como eu tinha várias responsabilidades ao longo da semana, eu sentia mesmo que eu enfiava o sentimento lá no fundo de algo que eu nem sei o que é e fingia que tava tudo bem. Botava um sorriso, ia trabalhar e vivia a vida. Entende? E é muito importante. Eu sofri calculosa, tá ligado? Eu tenho uma facilidade de fingir que não tá me atingindo essa situação. Mas é bom você cuidar, tá? Porque isso pode acabar com você. Pode acabar com você mesmo. Seus níveis de produtividade vão pro ralo, sabe? E isso fica muito evidente no personagem Thomas Shelby lá na 6ª temporada dele. Que ele tá em um nível, gente, da vida dele que literalmente parece que ele tá buscando alguém pra matar ele, né? E ele chega e fala uma frase que nunca sai da minha cabeça. Ele falou assim, parece que todos vocês concluíram que a única pessoa capaz de matar o Thomas Shelby é o próprio Thomas Shelby. Porque ele tá num nível de imprudência tão grande que parece que a todo momento, a cada passo que ele dá, a cada fala que ele dá, é tentando achar alguém que tire a vida dele, porque nem ele tá conseguindo tirar a própria vida dele. Então assim, cuida dos seus sentimentos, de verdade, cuida dos seus sentimentos. Vou dar um conselho pra vocês muito bacana. Fica aí. Diário, gente. Não escrevo aqui todos os dias, porque eu realmente não tenho essa rotina de escrever todos os dias, mas eu escrevo. Eu escrevo pra lembrar, pra guardar, porque, não sei se você sabe, mas se você é MTJ, você tem uma memória de jirico, sua memória é péssima, o que já ajuda, né, a desenvolver esses quadros ruins, porque acontece uma situação ruim hoje, que doeu muito, tá machucando, tá doendo, tá sangrando, e as coisas da vida fazem você esquecer, mas a dor ainda tá ali, ela tá machucando, a ferida tá lá, você só esqueceu assim no superficial, no consciente, mas tá lá no inconsciente e machucando muito, e depois de umas 3 semanas você acorda super mal, se sentindo muito mal, e não lembra porque foi que você se sentiu mal, porque, vai ler o seu diário, lê lá o diário que você vai saber o que foi que quebrou você e que você não deu atenção, a devida atenção, e não parou pra refletir, pô, aquilo ali me machucou muito. Aquilo ali foi um golpe muito forte. E eu consegui fingir por 3 semanas que não doeu, e até agora tô de boa, trabalhando, mas isso aqui doeu, caralho. Isso doeu. Outra coisa também, outra alternativa que eu tenho um perfil fake, que não é fake. É um perfilzinho fechado, aonde às vezes não dá pra registrar em palavras. Aí eu tenho que gravar um vídeo. Aí eu gravo um vídeo, ligo a câmera, sabe, do celular, e começo a falar, registrar aquela informação. Porque é importante a memória é muito importante nesse processo. Tipo, pô, eu não tô bem, cara. Eu não tô bem. Essa semana eu não vou pegar esse trabalho extra. Eu vou literalmente usar pra descansar um pouco, sabe? Porque eu sei que eu não tô legal, cara. Não tô legal. E esses são os cuidados que, se você tem fim inferior, você precisa tomar. O cuidado de achar que sentimento é sinal de fraqueza. Eu tinha muito isso. Eu achava que, isso é fraqueza. Sentimento é sinal de fraqueza. Mais forte que isso. Sentimento não é sinal de fraqueza, sentimento é sinal de força. Só pessoas realmente fortes conseguem se conectar verdadeiramente com seus sentimentos e aguentar a tempestade que é estar dentro de si, entende? Obviamente que você não tem que fazer isso sozinho, você pode buscar ajuda, você pode buscar a ajuda de alguém. Então é isso, galera. Se cuida, LDJ, se cuida, tá bom? Um beijo, foi um prazer bater esse papo gostoso com vocês mais uma vez, e até a próxima.